Sejam bem-vindos, meus alunos da FUPAC Nova Lima. Muito bem, nós vamos dar continuidade aqui às nossas aulas ao estudo do direito contratual. Notadamente, vamos tratar, neste momento, do Instituto das Arras, também conhecido como sinal. Arras, ou sinal, é a entrega por parte de um dos contratantes de determinada coisa ou quantia para dar significado, firmeza, que a obrigação estatuída naquele contrato, ela vai ser cumprida. Ou seja, eu estou tentando confirmar a existência deste contrato. Se a gente desse um exemplo muito característico, tá? Vamos imaginar aqui aquela situação do nosso cotidiano. Você passa por uma loja, vê um determinado produto, gosta daquele produto, entende que ele vai satisfazer aquela sua necessidade, mas você não quer comprar, por exemplo, aquele produto naquele momento. Vamos imaginar que você está passeando ali com a família, né? E deseja, está numa feira, deseja ir até o final da feira e no retorno, para você não ter que ficar carregando sacola, você vai lá pegar aquele produto. Mas aí, no momento que você está ali na transação, o vendedor te informa: olha, eu tenho poucas peças deste produto, ou eu tenho uma única peça deste produto. Eu não posso reservar este produto para você, porque se porventura você decidir não comprar este produto, eu vou perder a minha venda no dia. Né? Então, infelizmente, eu não tenho como segurar este produto para você. Aí surge o Instituto da Arras, ou sinal. Você diz assim: olha, eu vou comprar o produto. Como prova da obrigação assumida, eu vou deixar aqui um sinal. Um sinal para confirmar a existência dessa obrigação assumida no contrato. O que diz o Código Civil para nós a respeito desse instituto? Ele é tratado, né, dentro do direito civil a partir do artigo 417 do Código Civil. E ele vai dizer para nós o seguinte: se por ocasião da conclusão do contrato, uma parte der à outra, né, a título de arras, um dinheiro ou outro bem imóvel, deverão as arras, no caso de execução, ser restituída ou computada na prestação devida, se ela for do mesmo gênero da principal. Difícil, né? Vamos traduzir o que está dizendo aqui o Código Civil. O Código Civil está dizendo o seguinte: se você deu um sinal para confirmar, garantir a existência da obrigação, você deixou lá, né, uma importância em dinheiro para garantir a existência daquele contrato celebrado, se no momento que você retorna para finalizar aquele contrato, então, receber o produto e pagar o restante do preço, aquele sinal dado, ou ele deve lhe ser restituído, ou ele deve ser abatido do valor a ser complementado. Isto se ele tiver a mesma natureza do objeto principal. Em outras palavras, se eu vou pagar em dinheiro e eu deixei como sinal dinheiro, eu ou vou ter aquele valor restituído, ou eu vou ter esse valor compensado no que falta a ser pago. Então, o Código Civil presume a arras ou sinal como início de pagamento, né? É um início de pagamento para confirmação
do contrato que vai ser celebrado. Mas o Código Civil somente presume o sinal como início de pagamento se ele possuir a mesma natureza da obrigação assumida. Veja bem, se eu tivesse, né, deixado como sinal para confirmação daquele contrato, de repente, um objeto de valor, um relógio, um celular, tá? E eu vou complementar, né? Eu vou chegar lá para firmar aquele contrato e vou pagar o produto em espécie, dinheiro, o relógio ou o celular deixado como sinal, ele não se presume como início de pagamento. Quer dizer, então, que ele deverá ser restituído para que eu pague o valor do produto avançado. Ok? Então, essas são as considerações acerca da conceituação, para que a gente possa entender como se trata as arras. Vamos entender aqui quais são as espécies de arras existentes. Nós temos duas. A primeira delas é chamada de arras penitenciais. Essa arras penitenciais, ela quer dizer para nós que no contrato se admitiu o direito de arrependimento. Né? O que significa isso? Significa o seguinte: eu vou dar o sinal para garantir a conclusão do contrato, mas se eu não retorno para concluir este contrato, me arrependi da avença pactuada, eu perco em favor do respectivo contraente, tá? Aquele sinal dado. Ou seja, deixei lá uma nota de R$ 50 para confirmar que eu vou voltar para celebrar aquele contrato. Por algum motivo eu não retorno, me arrependi de realizar aquela compra. Se esse instituto, né, pactuado tem a finalidade de penalizar, tá? Eu perco em favor daquele vendedor, né, aquele sinal deixado. Nós temos também a segunda espécie de arras, chamado de arras declaratórias, tá? Também chamada de arras confirmatórias. São aquelas que são estipuladas sem que se crie um direito de arrependimento, né? É tão somente uma pactuação para que o contrato seja celebrado, tá? Nessas arras declaratórias ou tidas, né, como confirmatórias, caso o negócio não venha se concretizar, deverá ser restituído o valor do sinal dado. Ok? Então, estas são as duas espécies de arras existentes dentro do respectivo direito civil. Como é que funciona o Instituto das Arras e a rescisão do contrato? Bom, vamos lá. Primeiro ponto. Se o que se deu a título de arras aquele indivíduo que prestou as arras, ele for responsável pela impossibilidade da prestação, ou foi da causa, né, foi ele que deu causa à resolução ou à rescisão do contrato, ele irá perder em benefício do que recebeu, né, aquele valor dado como arras. Se quem recebeu o sinal deu causa à impossibilidade da prestação ou à resolução do contrato, terceiro, ele deve restituir as arras recebidas, mas deve também
ser responsabilizado pelas perdas e danos, tá? Então, veja que quem recebe o sinal, né, para confirmar o negócio, se ele, por exemplo, vende aquele produto, vende, né, aquela peça que foi o objeto do ajuste, esse indivíduo ele responde não só pela restituição do sinal dado, mas como também pelas perdas e danos, tá? A rescisão, ela também pode se dar, né, a partir da existência de vícios que podem macular a coisa, como vícios redibitórios, que serão objeto da nossa próxima aula. No caso de rescisão, né, contratual envolvendo arras, tá? Deve ser demonstrado ali a quem coube a responsabilidade para a rescisão. E se essa rescisão se deu com ou sem culpa, para fito de determinar a respectiva obrigação. Ok? Muito bem. Então, são essas as circunstâncias, as características das arras ou sinal, para que a gente possa entender aqui o campo de objeto desse instituto dentro dos contratos. Ok? Grande abraço.